Ansiedade é um assunto muito falado ultimamente, né? Cada vez mais. Então a gente fala que está ansioso por algum evento, alguma viagem, né? Algum compromisso que tem para fazer. Mas a ansiedade, ela é, afinal, um problema moderno ou sempre existiu na humanidade? Esse vai ser o tema de hoje. Eu tô aqui com a Laisa. Tudo bem, Laisa? Tudo bem, Priscila? Estou muito feliz de estar aqui, agradecer o convite, dessa oportunidade da gente falar sobre esse assunto tão importante e desse trabalho que você está fazendo, que está sendo maravilhoso. Ai, Parabéns. obrigada. Obrigada. Eu agradeço muito você ter aceitado o convite. A Laisa foi minha professora, né? E fala mais um pouquinho sobre você, por favor. Bom, sou professora no ensino superior, no curso de psicologia, sou psicóloga clínica, né? Me formei aqui na Unesp de Bauru em 2010 e desde então, né, segui a carreira acadêmica e a carreira como psicóloga clínica. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho de ansiedade, que é um assunto que vem muito enquanto queixa, né, dos, Sim, dos pacientes. é bem recorrente, né? Sim, sintomas de ansiedade ou até os transtornos de ansiedade costumam aparecer bastante como queixa no consultório. Uhum. Ah, então já que você falou de sintomas, né? Quais são os principais sintomas, assim, da ansiedade? Tá, então aí, Priscila, a gente já vai ter que pensar eh, o que a gente sente, né? Sintomas de ansiedade que fazem parte da vida, porque a ansiedade ela faz parte da vida, tá? Então, assim, todos nós, seres humanos, já nascemos com a capacidade de sentir ansiedade. É importante que a gente sinta para a gente se preparar para situações, né, do nosso dia a dia, mais desafiadoras, né, que exijam da gente, então, Um preparo. isso, um preparo é realmente fisiológico para o enfrentamento da situação, tá? Uhum. É emocional e fisiológico. E é comum, então, que todo mundo sinta, né, ansiedade uma vez ou outra. É, por exemplo, a gente poderia estar sentindo ansiedade aqui de estar gravando, de estar Uhum. falando, aquele frio na barriga, tá? Faz parte de uma novidade, e etc. E tal. E aí, a gente vai naquela prova que vai tirar a CNH e tal. É Nossa, uma exposição, né? São situações que a gente está se expondo, né? Que pode alguma coisa dar frente a um errado, risco, né? né? Geralmente frente a um risco ou frente a uma situação nova, porque pode ser uma situação boa também. Então, por exemplo, eu vou no meu baile na minha formatura, na minha colação de grau, eu posso me sentir super ansioso agora, né? Mas é aquela coisa atrelada até algo bom, por exemplo. Uhum. Mas agora, né? Aquilo que chega enquanto queixa no consultório envolvem os sintomas, né? Ou seja, assim, alguns exemplos, né? Taquicardia, sudorese, enjoo, tontura, tremores, dor de cabeça, diarreia, pessoas que chegam a náusea, vômito. Então, vários outros sintomas, mas muito intensos, né? Uhum. O pensamento acelerado, que a gente chama de pensamento obsessivo, ou comportamentos compulsivos, né? As compulsões. É, Insônia também, né? insônia, muito Apetite, né, também. bem. Come muito Aumenta. ou não consegue comer, fica presa aqui, né? Isso mesmo. A pessoa pode acabar comendo mais, ou quando está muito ansiosa, tem algumas pessoas que Trava, né? exatamente trava É. isso, tem mais dificuldade para comer, Priscila. Então, pessoas agem têm respostas É diferentes, muito né? particular, né? Cada um é. Sente às vezes diferente, tem uma Uhum. variabilidade muito grande naquilo que são sintomas do que a gente chama da ansiedade que nos incomoda, né? Não vou, Uhum. nem preciso falar patológica, né? Mas que já nos incomoda, nos traz desconforto, tá? Uhum. Então, esses sintomas, né? Eles já aparecem no consultório como frequente. Então, assim, eu tenho muitos casos de pacientes com fobia social, Uhum. que é a dificuldade de conversar com pessoas novas, de se posicionar em grupo, no trabalho, né, de iniciar uma conversa com uma pessoa que nunca viu, tipo, pedir uma informação e etc. Uhum.
E eu adoro trabalhar com esses casos, gente, para falar bem a verdade, porque a gente consegue ver um progresso. Ai, maravilhoso. Né? Muito, assim, né, de desenvolvimento desse repertório de enfrentamento da situação ansiogênica, que a gente chama, certo? E também da pessoa ir adquirindo o repertório dessas habilidades sociais necessárias. Então, é muito comum, por exemplo, esse tipo de queixa, alguma situação específica que eleva demais a ansiedade, tá? Então, ou, por exemplo, eu atendo vários estudantes ou pós-graduandos, então, a ansiedade de realizar as tarefas, Apresentar um trabalho, apresentar né? trabalho, fazer uma uma prova, tese. dependendo do curso. Eu vejo isso pelos, sei lá, pessoal da medicina, né? Tem uma pressão muito grande, uma cobrança muito grande. Então, assim, entra em semanas de prova, já entram começa a elevar o nível de ansiedade, exatamente. Ou alunos que se esquivam mesmo totalmente, não vão apresentar trabalhos, né? Por conta da ansiedade, eu tenho pacientes que acompanham, né, casos que acontece isso, falta da aula no dia da prova, porque passa mal, entra na crise, né? E assim vai, tá? Então, aí a gente tá falando já de uma ansiedade que traz desconforto, sofrimento e muitas vezes prejuízos, muitas vezes, porque atrapalha na vida dela, né, no dia a dia, tipo, perder a aula, falta da aula, falta do trabalho, coisas do tipo. Ou deixar de fazer coisas que gostaria de fazer por conta da ansiedade, né? Então, assim, eu gostaria de viajar, mas eu vou ter que pedir informação. Eu não falo com pessoas diferentes, então eu não ter vou. medo de avião, alguma coisa assim também. Aí, os medos, assim, nesse sentido que você falou, são as fobias, isso, exatamente. Né? Aí são fobias específicas, né? Mas nos transtornos de ansiedade, né, elas estão mais generalizadas também para muitas vezes diversas situações diferentes, tá? Então, o TAG seria esse transtorno de ansiedade generalizada. E tem outros transtornos de ansiedade. E a pessoa também pode ter ansiedade sem ter um transtorno. Todos nós temos. E a gente pode ter crise de ansiedade em vez ou outras, pontuais, sem necessariamente fechar todos os critérios diagnósticos para um transtorno. Aí seriam episódios, assim, né? A gente pode... na verdade, é isso. A pessoa tem episódios de ansiedade em situações específicas da vida, em algum momento, alguma coisa que ela está passando ali, uma fase da vida que ela está, que se eleva à ansiedade, né? E que pode estar trazendo um mal-estar, tá? E está extremamente associada também, né, aos quadros mistos, né, entre ansiedade e depressão. Depressão mista, né? Sim. É muito comum. É porque nem sempre a ansiedade também acelera. Às vezes ela pode te paralisar, né? Porque as pessoas acham que tem muito isso no imaginário, de que a ansiedade você vai ter muitos pensamentos acelerados, fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas muitas vezes pode ter um sintoma contrário, assim, vamos dizer, da pessoa... De pensamento, realmente, né? Muitas vezes ele está associado com a aceleração do pensamento também, né? Que é os pensamentos obsessivos, que estão muito presentes dentro dos quadros de ansiedade, né? Clínicos. Mas o que acontece... aí, né, assim, a pessoa pode sim ficar paralisada, porque ela pode, na verdade, nesses momentos, entrar numa crise que daí ela não levanta da cama, né, ela não vai, ela não sai, então assim, né, a pessoa que tem a crise na faculdade, aí ela fica dentro de casa e não sai de casa. Eu acho que é justamente pelo excesso de pensamentos, né, porque se é uma preparação à ansiedade, você vai pensar em tudo de errado que pode acontecer, né? O pensamento obsessivo. E aí isso acaba paralisando, né? É até contraditório, né? Mas é paradoxal, mas é isso que pode acontecer, né? Na verdade, paralisa porque a pessoa ela se sente tão mal diante da situação que ela está evitando, a gente chama de esquiva experiencial na minha área, né? Então, ela se sente tão mal de viver aquela experiência, aqueles sintomas de ansiedade, né? E aí ela não enfrenta. Então, ela evita, a gente chama fuga, esquiva experiencial. Então, ela evita se expor a essa situação ansiogênica. Então, por isso que pode ser paralisante nesse sentido. Porque aí, algo que ela tinha que fazer, ela não vai e ela fica
muitas vezes paralisada por conta disso. E muitas vezes isso acaba intensificando ainda mais, né? Se ela não se propõe a se expor, assim, gradualmente, Isso. né? Assim, devagar, Isso. até conseguir, então ela... Isso. E nesses casos mais difíceis, aí a gente faz recomendação do tratamento psiquiátrico junto, não tem como. Porque realmente a pessoa passa muito mal. Tá? Então, o nosso paciente, ele entra, de fato, às vezes, em contato com muito desconforto, né? Por exemplo, da crise de pânico, né? Do transtorno do pânico. São muito fortes as crises. Da fobia social, muito forte. Da TAG, dependendo da situação, muito forte. Enjoo, a pessoa vomita. Então, quer dizer, realmente, muitas vezes, precisa entrar com... a associação do tratamento psiquiátrico. É que, infelizmente, aqui eu vou fazer um complemento, as pessoas tentam resolver isso sozinha, né? E medicação, né? E uso de drogas e álcool. Ah, sim. Porque dá uma inibida, né, em alguns sintomas. Então, aquele famoso, eu vou tomar uma cervejinha para eu relaxar, né? E muitas vezes, dependendo do problema, pode intensificar. Muitos, na verdade, dependências químicas são decorrentes dos transtornos psiquiátricos, né? De lidar com essas emoções e sentimentos difíceis e respostas físicas também, corporais desconfortáveis, ou com os pensamentos obsessivos. Então, às vezes, para lidar com tudo isso que é incômodo, a pessoa vai por esse caminho. Sim, procura silenciar de alguma forma, né? Anestesiar esses sentimentos. Vamos dizer anestesiar. Não vamos ter contato com isso, né? Vamos... Isso mesmo, a esquiva experiencial. Ou até também automedicação mesmo, né? Automedicação, claro. Eu tenho um remedinho aqui, aí eu dou pra você. Isso mesmo. Sei que foi bom pra mim. Mas eu já tive paciente que não estava tomando remédio e usava como recurso para conseguir dormir remédios que dão sono, né? Então, remédios para enjoo, que dá sono, né? Para anti-enjoo, antialérgicos. Nossa, e tem desculpa te interromper, mas eu lembrei de um medicamento que a gente até aprendeu em psicofarmacologia, que ele é perigosíssimo, né? Que você entra num sono... O Zolpidem. O Zolpidem. O Zolpidem é um indutor de sono, mas ele não lida com a ansiedade, né? Ele não cuida da ansiedade. E aí, eu não sei se vocês já viram isso, mas tem relatos de pessoas, assim, que compram várias coisas na internet, que saem de casa... Entra em sono REM. E sem saber, depois não lembra. Porque você não deitou, não fechou os olhinhos, não ficou quietinha, ela continuou fazendo as coisas da vida dela, ela tá sonhando e está se movimentando, né? E aí ela faz coisas, né, que ela depois acorda e nem lembra no dia seguinte, fala, né? E aí, sim, na verdade, o Zolpidem tá tendo um problema muito grande, Priscila, pela questão da dependência dele e do uso que a pessoa vai usando cada vez dosagens maiores. Então, hoje, em alguns hospitais psiquiátricos, né, particulares, mais na rede privada, as internações hoje de desintoxicação são mais para Zolpidem do que para cocaína, que era que era mais incidente. Por isso a importância, né, do acompanhamento, tanto psicológico, psiquiátrico, né? Por isso que o Zolpidem é receitado em último caso, para jet lag, né? A pessoa, sei lá, vai para o Japão, vai para a China, sei lá, vai para o Oriente. E aí vai dar uma diferença muito grande de horas, e precisa fuso horário, isso mesmo, e precisa dormir, alguma coisa do tipo e tal, mas não para tratamento da insônia, né? Então, nisso não. Os transtornos de ansiedade são tratados com antidepressivos. Tá. E além dos medicamentos que, em geral, são o último caso, existem uma não necessariamente o último caso, tá? Não, assim, mas a gente tenta com a psicoterapia, se a gente vê que a pessoa tá realmente paralisar, muito mal, em muito sofrimento, a gente tem que associar com o tratamento. Isso mesmo. E quais outras coisas que a pessoa pode fazer para ajudar? Além do tratamento, assim? Por exemplo, mudar hoje rotina, é uma mindfulness que tem sido utilizado bastante, que é a atenção plena. A gente tem utilizado a possibilidade da pessoa fazer atividades físicas não tão aceleradas, mas uma caminhada, uma moderada, né? Até moderada. Yoga também, até o Pilates. Então, são possibilidades. E aí também rotina. Reduzir, por exemplo,
café, Nossa. sabe? Coisas do tipo, tudo que dê para diminuir, para desacelerar, se a pessoa faz muito uso de café, assim, de cafeína, essas coisas, várias outras, né? Então, técnicas de relaxamento, né, associada a, assim, a hábitos de vida, mas isso para uma pessoa que está conseguindo, né? Porque nos casos graves, a pessoa não está conseguindo. Aí a gente precisa que ela melhore com a associação da medicação, para ela se engajar nessas outras coisas. E é incrível que eu estava reparando como a nossa sociedade, ela leva a gente pro aceleramento, né? Você vai num café, por exemplo, não tem uma bebida calmante, nem os chás, você já reparou? Todas as bebidas Isso é são verdade, estimulantes. todos os chás são, né? eu não reparei. Então, refrigerante, né? O café, os chás, né? Repara pra você ver, é difícil ter coisas assim que são relaxantes. Chazinho de camomila, erva doce. Não tem, assim, você compra em casa, mas assim, num café, dificilmente tem bebidas. Então eu acho assim, a nossa sociedade ela acaba levando muito a gente, né, para esse aceleramento, assim, um excesso de produtividade, de de demanda, né, Priscila, de uma demanda de produtividade, Você conhece o filósofo Byung-Chul Han? Será que eu estou falando certo? Ele é coreano, mas ele é professor na Alemanha, numa universidade lá na Alemanha. E ele é autor de um livro bem famoso que tem a ver com esse assunto que você está falando, que é a Sociedade do Cansaço. Né? E aí ele vai dizer que nós estamos vivendo numa era do cansaço por conta, né, do sistema que a gente vive aqui no Brasil e em vários outros países ao redor do mundo, que é acho que está praticamente quase que o mundo inteiro, né, dentro do sistema neoliberal, que é um sistema que exige da gente, né, então que estejamos sempre produzindo, né, sempre fazendo coisas, precisando sempre ganhar dinheiro para poder nos sustentar, né? Então realmente a gente não aproveitar o tempo inteiro, né? E essa cultura também já atendi vários casos de pacientes que têm dificuldade para descansar, falam eu não sei mais o que é descansar, não sei descansar, eu desaprendi a fazer isso. Culpa do ócio, né? Isso não mesmo. Consegue... Culpa de estar fazendo não só o ócio, de estar fazendo uma coisa que não seja profissional, que não seja que não vai te dar um retorno, isso. Que seja só um hobby por puro prazer. Exatamente. Né? E mesmo exatamente. E eu acho que principalmente entre as mulheres isso eu vejo. Porque eu acho que os homens ainda, sei lá, joga videogame, vai jogar bola com os amigos, mas as mulheres têm uma dificuldade, né? Eu não sei, até pela criação que a gente tem né? Então, eu não cuidado. sei. Teria que agora essa estatística entre homem e mulher, eu não vou poder te afirmar aqui com firmeza, assim, sabe? Lógico que as mulheres têm, muitas, né? Quando têm filhos, são casadas, têm a tripla jornada que a gente fala, né? Porque trabalha o dia todo e depois ainda tem que cuidar da casa e cuidar dos filhos, né? Mas não que alguns homens também não façam essas funções, né? Acontece. Né, assim, mas na sociedade que nós estamos, né, o modelo que ela está estruturado, né, patriarcal, a mulher que acaba fazendo muito mais serviço de casa, cuidando dos filhos, né. Bom, pois bem, mas eu tenho vários pacientes homens que foram criados nesse modelo de ter que estar produzindo muito, sabe, de ganhar dinheiro, de sucesso, né? Exatamente. Então isso causa uma ansiedade também, né, da pessoa ter que ganhar dinheiro, ter que estar bem sucedido. Tem até o vício em apostas que estão acontecendo agora, que também tem relação com isso, né? Essa ansiedade de chegar lá, né? Todo mundo quer chegar lá, mas chegar lá onde? Exatamente. Então, a ideia, a cobrança de se ter sucesso, de performar bem, assim, financeiramente, ou várias outras coisas, né? E existe uma cobrança, então, social para isso, porque até se a nossa cultura, ela valoriza muito mais a pessoa, obviamente, né? Ela valoriza a pessoa que produz e a pessoa que não está produzindo, que a gente vai ver alguns grupos que por algum motivo já não estão produzindo, como os idosos, os aposentados e etc., ou pessoas que estão, de alguma forma, com algum problema de saúde, etc., e não pode trabalhar, o quanto elas ficam marginalizadas. Sim. Então, o correr para o lado oposto, que é o lado da produtividade, né,
é uma tentativa de não ser marginalizado dentro da nossa sociedade, né? Então, se mostrar que você está tendo sucesso, que você ganha dinheiro, que você está fazendo coisas. Lógico que a gente precisa, né, nos realizar, né, ter coisas que a gente goste. O trabalho pode nos trazer muito isso. O problema é quando chega no nível, né, que nem pessoas que trabalham em empresas, né, instituições que têm meta, né? Então, esses dias eu estava conversando com uma pessoa que trabalha na área bancária, né? E essa pessoa virou e falou assim para mim, não, mas lá onde eu trabalho, porque ela falou que tinha uma meta de venda de um produto específico e etc. E aí eu falei assim, nossa, mas a sua função? Ela falou assim, até o pessoal da limpeza tem meta de limpeza aqui no banco. Sério? Eu fiquei chocada. Nossa. Então, ela falou assim, então eu vou ter também. E alguns têm mais, muito mais. Então ela falou assim, olha, os meus colegas de trabalho, eu sou uma das poucas que não tomam medicação para ansiedade, para transtornos mentais, assim, que nunca teve um afastamento por transtorno mental, burnout, etc. Porque ela falou assim, olha, ela é uma pessoa que está para se aposentar, ela falou assim, hoje eu não falo para nenhum dos meus sobrinhos, pessoal que está entrando agora no mercado de trabalho e etc., para fazer a mesma carreira que eu fiz. Eu sempre ouvi isso da minha mãe. Não seja bancária, não seja professora. Bancária eu consegui não ser, professora. É complicado. Gente, na sala de olha, me desculpem aí os recrutadores, pessoal de RH, porque eu sei quanto é difícil, né, de banco estar falando isso aqui. Mas, de fato, né, tem se pensado muito na questão, obviamente, do lucro e pouco... E que pressione e adoece os funcionários, né, dessas empresas e de outras também, né, a área de vendas, né, o comercial. Mas tá cada vez pior, porque tem cada vez menos funcionários, porque agora tá tudo automatizado. Não é tudo, né? Uma parte. Também. Então tá sobrecarregando. Sim, e aí as pessoas estão adoecendo e tal. Então, assim, são áreas que precisam muito, urgentemente, né? A nossa sociedade está ficando adoecida por conta disso tudo, dessa aceleração, né? E dessa exigência de produtividade, né? E a pessoa se afastar do tempo de descanso, de qualidade, né? Do tempo de lazer, de curtir a família, de ficar com a cabeça tranquila, sabe? Pausa, né? Exatamente. Pausa, tá precisando. Isso. Parece que a gente vive Parece não, a gente vive numa sociedade da performance. Isso né? mesmo. Tem as redes sociais, então você se compara porque fulano tá viajando, fulano tá fazendo curso, aí você quer fazer igual, e o excesso de estímulos, de propagandas, para você. Parece que a intenção é você ficar mal, para você consumir mais, e tanto consumir mais horas de rede, quanto mais produtos. E aí fica esse ciclo, assim, e até auto-performance também, né? As pessoas nem se amam mais, porque até uma competição consigo próprio, parece, né? Eu vou me amar enquanto eu estiver indo na academia todos os dias, enquanto eu estiver fazendo isso, enquanto eu estiver fazendo aquilo. Então, até o autocuidado, o descanso, tudo, até isso parece que virou a produtividade que você tem que alcançar. Até isso tem virado... mais motivo para ansiedade. Tem alguns pensadores, né, que falam que a gente se tornou empreendedor de nós mesmos, né? Eles comparam, sabe uma revista de economia, de empreendedorismo que chama Você S.A.? Sim. Então eles falam que agora é o Você S.A. nós, né? Nós como empresa, nós como indivíduos, isso não existiu. Sim. Agora que nós existimos enquanto quase que um PJ praticamente, né? Então, nós administrando a nossa vida como se nós fôssemos uma máquina ou uma empresa. É o Charlie Chaplin lá do Tempos Modernos, né? Exatamente. Mas o Charlie Chaplin... Levamos ao extremo, não, né? Mas ele ainda... quer dizer, né, naquela época não tinha, né, na legislação trabalhista, limites de horas diárias, né? Ainda bem que a gente tem e que a gente consiga sempre... diminuir isso, né? Porque essas 44 que permite pela lei é muito pesada, é desumana, né? E a pessoa acaba fazendo muitas vezes mais, né? Sim. O que acontece? Ele chegava uma hora que ele ia para casa e descansava. Agora a gente chega em casa e não vai descansar. Não descansa. Né? E a gente vai estar no celular recebendo mensagem no WhatsApp, né? 24 horas. A gente vai estar. Eu tô dando risada, mas é triste. Rindo de nervoso, chorrindo. Exato, porque assim,
Se deixar, a gente trabalha o dia inteiro. É, Porque, assim, é uma postagem que eu vou fazer, é. né? É um relatório que eu tenho que fazer. E até no lazer, né? Eu tenho que assistir um filme que seja de alguma forma produtivo, algum documentário. E não precisa, né? Você poderia assistir um filme pastelão e dar risada. Então, tem casos que acontecem isso, querida. Tipo, os pacientes chegam e falam assim, olha, eu só vou assistir um filme, eu só vou ler um livro, eu só vou fazer tal coisa se ele for agregar no meu desempenho, no meu trabalho. Então, a vida está totalmente atrelada à produção. Uhum. E aí a pessoa Assustador. sofre demais, porque ela não consegue. Assim, muitas vezes ela tem muita dificuldade de desatrelar as coisas. Então, se eu for fazer atividade física, é uma atividade física que vai ter que me dar energia para eu Deixar trabalhar com o corpo mais. maravilhoso Não, mas para também. trabalhar mais. Tem isso também. Tem isso também, né? Então, chega nesse ponto, tá? Então, assim, tudo que eu faço é milimetricamente calculado para me agregar enquanto Nossa. ser humano. E aí você deixa de prestar atenção na vida, de fato. Assustador, né? Você sabe que eu não tô mais morando aqui, eu tô morando numa cidade de 80 mil habitantes, né? Bauru é bem maior. E já fazia. Eu vim pra cá, vai fazer. Nossa, eu vim no final de março. Então, abril, maio, 2 meses que eu não vinha pro Bauru. Gente, eu senti, assim, uma cidade tão. Eu amo Bauru, sou apaixonada. Eu cheguei aqui e falo, meu Deus, eu sou apaixonada por esse lugar, né? É difícil pra mim, na verdade, até estar fazendo esse processo de mudança de cidade. Mas extremamente acelerada. É um contraste, né? E Eu aí, também, quando porque a gente vai pra São Paulo, então. É mais ainda. Aí eu falo, minha irmã mora em São Paulo, ai que loucura. Eu falo assim, ai, dá pra vir dar uma passeadinha aqui. Fui no show que teve lá, né, de um cantor que eu amo, tal, coisas do tipo. Mas assim, eu falo, não. A aceleração de Bauru já é, pra minha cabeça, Já é o suficiente. já é o suficiente, já é o suficiente. É tanto assim que a gente vai se acostumando. Aí quando eu vou pra Cafelândia, parece que os carros estão andando em câmera lenta. Ai, olha só. Mas não é, talvez é o certo, assim, né? Pra que correr tanto, né? As diferentes Pra quê? possibilidades de se viver. Sim. Mas eu senti, assim, a aceleração do trânsito, da quantidade de Estímulo, pessoas né? De chegando e barulho. entrando, né, troca de turno de algumas empresas. Eu percebi, eu falei, nossa, quanta gente! Quanto tempo que eu não via tanta gente assim ao mesmo tempo, sabe? E tudo acelerado e tal, e pega Uber e nananana. Então, assim. Ai, falei o nome de uma empresa, né? Mas pega carros pelo aplicativo, né? Assim, porque pode ser outras empresas também. Mas, assim, faz coisa e vai. Porque, assim, até o motorista do Uber que me trouxe aqui, enquanto eu fazia viagem com ele aqui, ó, trabalhando o tempo todo, falando com clientes, eu acho. Não sei. Em ligação, sabe? Meu Deus. Dirigindo ele em ligação. 2 vezes. Ele estava. Meu estava. Deus. E eu fiquei pensando, nossa, isso que é o neoliberalismo mesmo, né? Que a gente chama, né? Uberização, né? Das coisas todas. Literalmente. Literalmente. Ele ali fazendo Uber, negociando. Eu não sei qual a outra área que trabalha, eu não perguntei. Ele não falou com momento algum, achava que ele estava falando comigo. Você falou alguma coisa? Ah, não, eu tô aqui, né? Em mensagem. Meu Deus. Essa é uma outra receita para ter ansiedade, né? Fazer várias coisas ao mesmo tempo. Que a gente tem essa mania, às vezes, né? De estar ouvindo aqui uma aula, fazendo alguma coisa aqui, prepara uma comida e come. Aí tem um filho chamando, né? Principalmente com home office, essas coisas. Sim, também. Mas assim, ó, porque assim, Bauru, né, já tem um trânsito complicadinho, né? Assim, estressante, vamos dizer. E aí, o que eu vi, né? Por exemplo, nesse motorista, né? Vou dar o exemplo. Então, o ideal seria que eu tivesse uma música bem tranquila, ele só dirigindo, focado no que ele tá fazendo, e músicas, assim, mais de relaxamento, porque o trânsito é um ambiente caótico, e ele trabalha no trânsito, né? Enquanto motorista de aplicativo. E então, ele tá diante desse caos o tempo todo. Né? E entra gente, sai gente e tal. E também a gente pode ser afetado por essas pessoas que estão ali, né? Porque a gente não sabe o estado emocional de quem tá entrando e etc. Bom, pois bem. E ali ele estava, na verdade, realizando uma outra atividade ao mesmo tempo. Então, é perigoso isso, né? Super, né? Para atenção. Mas enquanto eu esperava ele, a quantidade de motoristas passando na rua, eu estava na 13 de maio,
na frente de uma cafeteria aqui de Bauru, esperando ele chegar. E eu vi a quantidade de gente que descia a 13 de maio, dirigindo e falando no carro. Nossa, gente. Muita gente ali descendo rapidão a 13 de maio e conversando no trânsito, sabe? Então, assim, eu falei, nossa, tá tudo... Por isso que eu também senti, acho que essa aceleração. Os carros descendo muito rápido, as pessoas dirigindo, as pessoas falando com, sei lá, com alguém, né? Em ligação e etc. ao mesmo tempo. E aí, eu falei, nossa, que diferença, né? Isso aí, aqui tem cerca de 380 mil habitantes. Não sei. Não, acho que é por volta disso, Bauru. E a minha tem 80, a cidade que eu tô tem... Imagina a minha, tem 17 mil. Então você sabe o que é isso. É bom que eu vou pra lá, eu respiro, né? Eu consigo fazer Parece que você minhas mora coisas com calma. na fazenda. Praticamente. E falando nisso, muita gente às vezes muda para cidades menores quando vai envelhecendo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre questões que podem trazer ansiedade nas fases do desenvolvimento, né? Você falou muito assim de estudantes ou jovens que estão trabalhando, assim, adultos, né? Mas em crianças, em pessoas também que estão já envelhecendo, se aposentando, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desses cenários. O adulto, a criança, ela também vai ter a questão acadêmica, né, como um ponto de ansiedade, o pertencimento a grupos, né, tipo assim, fazer colegas, amizades, o ambiente acadêmico, escolar, tem os ambientes de muita... O desempenho tá aí para todo mundo, né, as crianças estão sendo matriculadas em quantas coisas ao mesmo tempo. Ou escolas que tem um monte de aula de um monte de coisa. Eu tinha um paciente que tinha 19 disciplinas na escola. Vocês dão conta de fazer prova, trabalho de 19 disciplinas? Nossa. Como é que é isso? Ele mostrou pra mim, sabe? O CLES tinham 19 disciplinas para cursar. Sabe assim, eu fiquei impressionada. Eu falei, mas quem que vai ter saúde mental desse jeito? Né? Porque quando a criança eu estudei... precisa do brincar, isso! Precisa desse tempo, né, para se desenvolver. Aí, isso, exatamente. Tá mini adulto ali, cheio de atividades, né? Exato. Ou extra, né? Escola também. Porque meu filho tem que saber falar não sei quantas línguas, tem que tal, tocar instrumento, então, fazer esporte. Exatamente. Então, já carrega completamente a criança. Então, o dia da criança é ir pra cá, vai lá, pra cada hora, pra uma coisa. Pra ele ser muito bom. Porque ele tem que ser bom. Ele não pode ficar pra trás. Ele tem que se destacar. Ele tem que... E isso é terrível, né? Então, as crianças também têm ansiedade muito por conta dessa sociedade do desempenho também. E ela cresce com essa crença, né? Eu preciso ser bom para ser amado. Isso aí acaba com a completamente. Autoestima, né? Exato. E aí e muitas vezes ela tem um modelo dentro de casa, né? Porque os pais já estão fazendo isso e é o modelo que ela tem. Sim, então ela não tem outro modelo de viver. Não existe outra forma de viver? Para que ela, às vezes, ela não consegue visualizar isso. Sim. Né? E aí... Bom, pois bem, então, para as crianças, né? Para os idosos, assim, aí agora eu vou falar de uma outra coisa que está afetando todas as idades, né? Que é o avanço tecnológico, mas na questão bastante das redes sociais. E as redes, elas são extremamente aceleradas. Então, o TikTok, se a gente for ver, são vídeos curtos, rápidos e pá. Os idosos, gente, estão tudo... com o celular lá, passando o dia, muitas vezes, nas redes sociais. Então, a aceleração veio para todo mundo, de alguma forma. E ali está sendo bombardeado por aquilo que você falou, pelas propagandas, por estímulos, por notícias o tempo inteiro, de se atualizar. E assim vai, tá? Então, tem esse motivo que está afetando generalizadamente criança, adolescente, o adulto e o idoso, e podem ter, né, questões específicas de idosos se sentirem ansiosos, lógico, né, porque depende muito, a gente tá falando de um país, né, para a gente fechar a ideia aqui, plural, e então a gente está falando de um país que a gente tem muitos idosos vivendo numa condição de vida muito ruim, né? Tipo, uma aposentadoria muito baixa e etc. E a gente tem um idoso que, por algum motivo, né, assim, tá dentro já de uma classe média ou de uma classe média alta e etc. E tem acesso, né,
outros contextos de saúde, de lazer, exatamente, vai no Pilates, como eu falei, pode ir no Pilates, pode fazer uma psicoterapia, né? Tem várias coisas ali presente para ele, né? Facilidades, então vai buscar serviço de saúde, tem facilidade, né? Dependendo, né? Vai pagar particular, convênio, sei lá, tá de fácil acesso de locomoção, né? E talvez, né? Por conta disso. Então, nós estamos falando aí, dependendo das classes sociais que nós estamos falando de coisas diferentes. De coisas então, isso. Então, o idoso que hoje está vivendo com uma renda muito baixa e tendo muitas vezes que ajudar os seus familiares, filhos, netos e etc., muito provavelmente ele tem mais chances de adoecer psiquicamente. Uhum. Né? São fatores de risco, né? Alguns estão até trabalhando ainda, né? Hoje, peguei vários Ubers. Hoje eu peguei com Uber. Eu nunca tinha pegado uma pessoa tão idosa como Uber. Nossa. E aí eu não conversei com ele, mas me chamou a atenção, né? Porque eu pensei, a idade que ele tá, eu vejo que ele tem algumas dificuldades, vem dirigindo bem, assim, diferentemente dos motoristas jovens que já dirigem mais rápido, ele veio bem cautelosamente, bem devagar, tal. Foi muito bom, na verdade, viajar com ele, porque ele tava com um jazz ali tocando. E assim, mas aí eu pensei, né? Ele tá tendo que fazer Uber. Ele tá tendo que fazer, né? Pode ser que ele também, eu não perguntei. Que ele queira trabalhar, conversar. Prazer, porque às vezes, como a nossa sociedade casa, né? Da produtividade, se você não produz, você começa a ficar mal. Fica isolado em casa. Então, alguns idosos usam como estratégia o trabalho para se sentir útil, isso, né? Para ter um contato com as pessoas. Ou realmente porque estão precisando trabalhar ainda. Financeiramente, né? Tem esses cenários, né? Isso. Na torcida aqui, eu não perguntei pra ele que seja porque ele gosta de dirigir, gosta de ver pessoas e quer estar trabalhando ainda, né? E ampliar aí o financeiro dele em consequência de algo que ele quer fazer. Tipo, já que dificilmente ele vai conseguir um emprego na idade que ele tem, né? Pelo menos... bom, mas pode ser que em muitos casos não seja complemento de renda mesmo. Sim. Eu gosto muito do filme também, Divertidamente, né? Porque a gente começou falando que a ansiedade todo mundo tem, né? Então, acho que o filme ele fala muito sobre isso também. Que cada sentimento ali, cada emoção que a gente tem uma função, né? Isso. Então, a alegria para você comemorar, a tristeza para você se recuar e sentir aquela perda que você teve, enfim, né? A raiva para você lutar pelos seus direitos, o nojo para te proteger de alguma coisa, né, que não faz bem. E a ansiedade, de certa forma, vai te ajudar a se preparar, né, para algum evento, alguma coisa que pode ter riscos ou não, né? Ou que é positivo, é muito esperado, exatamente por isso você não quer que dê errado, né? Então eu gosto de fazer essa analogia com o filme, né? Então, a ansiedade todo mundo tem. Mas aí, procura ajuda quando essa ansiedade sai do esperado, vamos dizer assim. Quando ela começa a trazer sofrimento, né? Desconforto. E não só isso, né? Tipo, a atrapalhar mesmo a vida da pessoa de alguma forma. Então, como eu disse, dos estudantes que já começa a faltar da aula, das pessoas que já não conseguem ir trabalhar, né? Já está se sentindo, ou vai trabalhar com muito custo, sabe assim? Tipo, nossa, já vai em crise de ansiedade para uma reunião. Começa a ter sintomas físicos, sintomas emocionais, né? Tem gente até que acha que tá infartando, de tanto que o coração passa acelera, mal mesmo. Passa mal. Sim. Em algumas crises de pânico, sim. Sim. E também aquela pergunta que eu fiz no começo, né? Será que o ser humano tá tendo ansiedade agora ou sempre existiu? Também tem aquela história, né, da luta ou fuga, né, sim. Dos nossos ancestrais, isso que tinham mesmo. Um risco, né, então, por exemplo, tem uma onça aqui, então eu preciso me preparar para lidar com essa situação, né, então o coração vai acelerar para bombear o sangue para as partes, para você correr, lutar, né, com aquele perigo ou fugir. Isso mesmo. A diferença é que agora não tem mais a onça, agora são as cobranças, né, as comparações, os problemas, o excesso de compromissos,
Mas o nosso organismo acaba reagindo da mesma forma, como se tivesse uma onça ali. Seria Tem lugar mais que ou tem menos a isso. onça, porque esses dias, né, infelizmente, com o desmatamento, Sim. esses animais muitas vezes estão vindo para a cidade. A cidade que eu tô morando esses dias, né, mandaram uma mensagem: ai, é uma onça, tá solta na cidade, velho. Aí, tomem cuidado. Ué. Meu Desmatam e Deus. quer o quê? A onça tá aí, perdida. Tá queimando lá o território dela, ela Sim. tá aqui na cidade. E agora tá todo mundo aí trancado dentro de casa com medo da onça. Meu Não, mas Deus. pois bem, então tem onça ainda. Agora tem Sim. onça, né? Por conta dessas. Mas além da onça, né? Nós temos todas essas demandas sociais. Então o contexto, obviamente, mudou, né? A gente não tá na selva, por exemplo, Sim. né? Obviamente, mas a gente tem Inventamos novos múltiplos problemas. desafios, nossa, e muitos e muitos. E é verdade, foram alguns solucionados e outros criados, Sim. exatamente. Então hoje a gente tem, por exemplo, vacinas, medicamentos, né? Que antigamente, sei lá, se não tivesse nada para tratar, ia morrer, né? Não tivesse Sim. tecnologia, etc, né? São facas de dois gumes, assim, né? Que o progresso trouxe, né? Isso. Então, a tecnologia, ao mesmo tempo que resolveu muitos problemas nossos, ao mesmo tempo criou novos, né? Exatamente. Dependência, né? Nas redes e comparação, ansiedade, né? Isso, ao extremo, né? Porque Sim. isso já existe há muito tempo, essa questão de comparação, né? Se a gente for ver filmes sei lá, de outras épocas, a gente vai ver que já existe e tal, né? Mas, assim, de poder e etc. Mas agora ficou um negócio que você não acompanha. É global, né, Você não, agora. exato, Antes você não você acompanha se a vida de. comparava com a sua prima que passou no concurso. né? Exato! Sua amiga que Agora, já se casou, depender de quantas era pessoas um você grupinho segue, ali. né? Agora, Agora não tem limite. Não, e todo mundo quer ser influencer. Mas é isso, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né? Assim, só para fechar, tudo bem a gente ser o que a gente quiser ser, a gente só tem que aprender os nossos limites. Isso é muito bom para a gente não chegar a ter um transtorno de ansiedade. Se alguém tiver os sintomas que eu falei aqui maiores, é muito importante fazer um processo, uma avaliação, né? Com um psicólogo, assim, uma avaliação de necessidade de psicoterapia, necessidade de uso de medicação, né? Eu falei de alguns transtornos que podem trazer muito sofrimento, como a fobia social, como o transtorno do pânico, como que mais? O TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Tem as fobias também específicas, as fobias específicas. né? Com animais, altura, que são tipos de ansiedade também, né? Se encaixam nos transtornos, né, de ansiedade, mas geralmente a pessoa também traz não só a fobia específica, tá, gente? Então elas trazem outras demandas também que entram, né? Tem as mesmas próximas respostas fisiológicas, né? Frente a outras situações também da vida, tá? Ou se aquela fobia realmente vai, tipo, atrapalhar muito a vida dela. E aí, realmente, ela precisa de cuidado nesse sentido. Entendi. Ai, muito bom. Você tem mais alguma mensagem final para falar? Alguma indicação? Alguma dica? Eu acho que essa atenção para nós mesmos, né? Esse autocuidado e procurar profissionais bons, tá? Porque e tomar cuidado com isso, né? Com a gente entrar nisso que estamos vivendo no mundo agora, né? De exigência, e a gente ser muito duro e rígido com nós mesmos, né? E aí a gente vê quando isso está acontecendo que, pera lá, né? Tá demais, né? Preciso realmente cuidar disso aqui. São sinais, né? Pra gente olhar pra si e ver o que tá errado, né? Sim. A ver onde a gente vai tirar o pé do acelerador quando é necessário. Sim. Laís, eu queria muito agradecer sua presença, sua participação, você ter aceitado o meu convite. Muito obrigada, amei. Ai, que bom, Priscila, fico muito feliz, eu que agradeço o convite. Ai, que bom. E vocês, se vocês também gostaram desse conteúdo, não me deixem ansiosa, gente. Deixa aqui seu like, deixa o seu comentário, compartilha com alguém que está passando por ansiedade e que precisa ouvir esse conteúdo. Muito obrigada.